Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, a descendência de Abraão. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos em busca da tua bênção, do derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra neste momento, o Senhor venha falar ao nosso coração e dar-nos o discernimento espiritual para entendermos a tua mensagem. Fica com os nossos irmãos, responde os pedidos de cada um e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. A descendência de Abraão. Queridos, os descendentes de Abraão literalmente são judeus, são árabes. Os judeus descenderam de Abraão através da semente de Isaque, da linhagem de Isaque. E os árabes descenderam de Abraão pela linhagem de Ismael. Mas, queridos, existem outros descendentes de Abraão, que não são judeus, que não são árabes, que não adotaram o judaísmo e que não adotaram também o islamismo dos árabes, os muçulmanos. Quem são estes? Os verdadeiros descendentes de Abraão não são os que descenderam dele pelo sangue. Não são os judeus e também não são os árabes, mas são os cristãos. Aqueles que descenderam da fé de Abraão. Aqueles que herdaram a fé de Abraão. Aqueles que abraçaram o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, nós, todos os cristãos, judeus, gentios, muçulmanos, árabes, enfim, todas as religiões, todos os povos podem ser descendentes de Abraão, sim, através do descendente que se chama Jesus Cristo. Porque aqueles que são da fé, são da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estes são filhos de Abraão. O verso áureo diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos deu uma missão para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Deus tinha uma missão para Abraão, assim como Deus tinha uma missão para Israel literal, assim Deus também tem uma missão para você e para mim, anunciarmos o Evangelho eterno. O Evangelho que foi revelado a Abraão quando ele viu aquele cordeiro com os chifres presos no arbusto, e ele pôde então tirar, com muita alegria no coração, ele pôde tirar Isaque do altar de sacrifício e colocar o cordeiro que foi provido por Deus. Abraão entendeu o Evangelho quando ele viu aquele cordeiro que seria morto no lugar do seu filho Isaque. Queridos, este cordeiro é Jesus. Abraão entendeu esta grande verdade do Evangelho eterno. E é esta verdade que nós abraçamos. Certo dia, numa cidade pequena, o relógio da vitrine do joalheiro parou exatamente às 8h45. Muitos cidadãos tinham ficado dependentes daquele relógio para saber a hora. Quando eles passavam na frente da relojoaria, eles olhavam para a vitrine e ali viam um relógio e sabiam a hora. Mas agora o relógio parou. E era exatamente 8h45. Naquela manhã, homens e mulheres de negócios olharam para a vitrine e notaram que ainda eram 8h45. Crianças que estavam a caminho da escola perceberam que eles tinham muito tempo ainda. E assim, queridos, muitos chegaram naquele dia atrasados no trabalho ou na escola, porque o relógio tinha parado e eles tinham se tornado dependentes daquele relógio. Esta ilustração é uma representação do fracasso de Israel. Deus colocou Israel, a nação de Israel, no mundo para ser como um relógio, para que as pessoas olhassem para eles e conhecessem os tempos e os sinais dos tempos e a vinda do Messias,
a vinda do Salvador do mundo. Queridos, Israel foi colocado no mundo para ser o rosto de Deus, para proclamar o Evangelho eterno para o mundo todo. Na ligação geográfica onde Deus colocou Israel, era um ponto estratégico, naquele lugar estratégico entre 3 continentes, a África, a Europa e a Ásia. Todos tinham que passar por Israel. E assim, queridos, eles poderiam ser uma testemunha viva diante de todos aqueles que cruzassem aquele caminho. Porém, assim como o relógio do relojoeiro parou, assim Israel também parou. Não cumpriu com o seu propósito. Não foi um fracasso total. Por quê? Porque Deus tinha um remanescente. Naquele tempo Deus tinha um remanescente e hoje Deus tem um remanescente. E o propósito divino está sendo cumprido através do remanescente e através do descendente de Abraão, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que as pessoas que olham para você, meu irmão, não sejam enganadas pelo seu estilo de vida, pelo seu mundanismo, que você e eu não percamos as características de filhos e filhas de Deus, aquilo que nos identifica como o remanescente de Deus. Que as pessoas, ao olharem para você e para mim, vejam o tempo em que estamos vivendo, os sinais do tempo se cumprindo. Queridos, as pessoas que olham para nós precisam saber que não temos muito tempo, que existe urgência, Jesus está voltando. Temos que nos preparar para este grande e maior evento de toda a história humana, a segunda vinda de Jesus. Cumpra com o propósito de Deus na sua vida, pelo poder de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo em você. Aleluia! Na parte de domingo, escolhidos entre todos os povos. Em Deuteronômio capítulo 7, o verso 6, nós lemos: porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Deuteronômio 7:6. Deus escolheu um povo para que fosse santo. Nós não podemos ser mundanos. Nós não podemos ser sensuais e promíscuos. Nós não podemos ser intemperantes. Nós não podemos viver como todo mundo vive, porque nós fomos chamados para ser povo santo, assim como Israel, povo santo para o Senhor. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Sem dúvida, o Senhor escolheu especificamente o povo hebreu para ser o seu representante especial na terra. Mas nós também somos representantes especiais de Deus na terra. A palavra traduzida por povo próprio, no verso que nós lemos, a palavra hebraica é segular. Pode significar propriedade valiosa ou tesouro peculiar. Além disso, é crucial lembrar que essa escolha foi totalmente um ato de Deus, uma expressão da sua graça. Não havia nada no povo em si que o fizesse merecer essa graça. Não poderia haver, pois a graça é imerecida. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7 e o versos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7 e os versos 7 e 8. Aqui nós lemos: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deus não escolheu Israel porque era a maior nação do mundo. Deus não escolheu Israel porque eles eram melhores do que os outros. Deus não escolheu Israel porque eles mereciam. Aqui diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Por que Deus escolheu? Foi um ato de Deus. Escolheu por amor, porque vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Queridos, Deus escolheu Israel para ser o seu representante na terra. Infelizmente, Israel falhou. Israel
fracassou. Israel foi um relógio parado e o plano de Deus não foi revelado ao mundo. Mas não fracassou totalmente o plano de Deus, porque Deus tinha um remanescente naquele tempo. Por que Israel foi escolhido por Yahvé, ou Jeová? Isso era inexplicável. Israel era um pequeno povo sem grande cultura nem prestígio. Não possuía nenhuma qualidade pessoal especial que justificasse esta escolha. A eleição foi unicamente um ato de Deus. A principal causa para essa escolha está no mistério do amor divino. No entanto, o fato é que Deus amou Israel e o escolheu, honrando assim a sua promessa aos pais. Israel havia sido escolhido em virtude do amor de Jeová para com ele, foi libertado da escravidão no Egito por uma demonstração de poder de Yahvé. Uma vez que Israel compreendesse esses grandes fatos, perceberia que realmente é um povo santo e especialmente estimado. De acordo com o plano divino, os israelitas deveriam ser uma nação real e sacerdotal. Em um mundo ímpio, eles deveriam ser reis morais e espirituais, no sentido de que deveriam prevalecer sobre o reino de pecado. Queridos, no passado e no presente, Deus tem um povo na terra. E o propósito de Deus é que sejamos uma nação real e sacerdotal, vivendo como filhos do Rei dos Reis e sendo também intercessores a favor daqueles pelos quais Jesus Cristo morreu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 6, que uma das características do povo de Deus, Apocalipse capítulo 20 e o verso 6, é de que eles são sacerdotes. Sacerdotes em que sentido? Nós intercedemos pelas pessoas. Nós buscamos destas pessoas para Jesus. Aqui diz em Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Queridos, nós somos um reino de sacerdotes na terra. Jesus Cristo é o grande sacerdote, é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é um intercessor e mediador entre Deus e os homens. Mas ele tem representantes na terra que intercedem pelas pessoas, que buscam as pessoas, que abrem a Bíblia diante das pessoas, que pregam o evangelho eterno. Queridos, como sacerdotes de Deus, deveríamos nos aproximar do Senhor em oração, em louvor e sacrifício. Como intermediários entre Deus e os pagãos, deveríamos servir como instrutores, pregadores e profetas e sermos exemplos de um viver santo, expositores do céu acerca da verdadeira religião. No verso que nós lemos hoje, o Senhor declarou que Israel deveria se destacar em relação a todos os povos que há sobre a terra. Tinham que ser diferentes. Tinha que haver um destaque de Israel. Assim também, queridos, como deveriam se destacar em relação a todos os povos? Como se destacar? Devemos aplicar essa ideia a nós como igreja hoje? Será que Deus quer que você se destaque entre todos os povos? O movimento adventista, que surgiu lá em 1844, deveria ser o povo da profecia. Nasceu dentro do calendário profético de Deus, a profecia de 2300 anos, de Daniel capítulo 8, verso 14, que começou em 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo. Queridos, ali em 1844 nasceria um movimento profético. Dentro do calendário profético de Deus, seria um povo da profecia. Um povo que ama a profecia, que entende as profecias e que prega as profecias. Um povo distinto também no estilo de vida, na forma como bebem, como comem, como se vestem. A reforma da saúde foi dada exatamente para nos fazer um povo distinto. O Dr. Kellogg, John Harvey Kellogg, era conhecido no mundo todo na década de 1900, 1910. Queridos, os presidentes dos Estados Unidos iam até Battle Creek, em Michigan, se tratar com o Dr. John Harvey Kellogg. Os artistas de Hollywood vinham até Battle Creek para se tratarem com John Harvey Kellogg. Autoridades e líderes da Rússia e da Europa e de outros lugares do mundo
vinham até Battle Creek para se tratarem com John Harvey Kellogg. Ou seja, o povo adventista se tornou, lá no início dos 1900, 1910, um sinal, uma demonstração da forma como Deus desejava que o povo vivesse, da forma como o povo deveria se alimentar, como deveriam se tratar, como deveriam curar as doenças através dos tratamentos naturais. Queridos, Kellogg era a face da saúde dos tratamentos naturais, e uma evidência disso foi que quando construíram o navio Titanic, eles convidaram Kellogg para fabricar os instrumentos para a sala de academia, onde as pessoas iriam fazer os exercícios físicos. Ele construiu várias daquelas máquinas de exercício para o Titanic, isto lá em 1912. Queridos, Deus tinha um propósito com o seu povo naquele tempo. Infelizmente, o seu povo perdeu as características, perdeu a identidade, e Deus quer restaurar isso em você. Deus quer que você seja como filho de Deus, como filho de Deus, diferente do mundo. Na forma como come, como bebe, como se veste, nas doutrinas que crê e no dia que você guarda, o Santo Sábado. Isso nos faz um povo distinto, porque todos guardam o domingo, mas nós guardamos o quarto mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Isso nos faz um povo distinto. Israel falhou. A igreja, naquele princípio de 1900, 1910, também não cumpriu com o seu propósito. Mas, queridos, Deus ainda quer cumprir com o seu propósito na vida do seu povo. Deus tem um remanescente na terra. E você está sendo convidado para fazer parte deste remanescente. Aleluia. Na parte de segunda-feira, o acordo sobre a terra. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 35, verso 12. Gênesis capítulo 35, verso 12. Quando você lê a Bíblia, você descobre que mesmo a graça de Deus, ela não é incondicional. Mesmo a graça infinita de Deus, ela é condicional. Ela tem requisitos, ela tem exigências, ela exige obediência da sua parte e da minha parte. Às vezes, os pregadores dão a entender, passam a ideia de que a graça de Deus é incondicional. Ele vai salvar o mundo de qualquer jeito, a qualquer custo. Não, queridos. A graça divina tem condições. Nós temos que crer. Nós temos que abraçar a Jesus. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que nos deixar transformar. Nós temos que nascer da água e do Espírito. A graça não é incondicional. Vamos ler então, abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 35, a partir do verso 9. Aqui nós lemos: e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. A promessa foi feita, e Deus cumpriu com a sua parte. Mas, por que Israel então falhou? Por que rejeitaram o Messias? Por que hoje eles não são mais o povo escolhido de Deus? Porque eles não cumpriram com a parte deles. Queridos, a graça de Deus tem dois lados. O lado de Deus, que nunca falha, e o lado humano dos pecadores, do nosso lado, que às vezes nós falhamos. A promessa de que uma terra seria concedida ao povo de Deus, Israel, foi primeiramente dada a Abraão e depois repetida a Isaque e a Jacó. No leito de morte, José repetiu esta promessa. Nós lemos aqui em Gênesis 50 e o verso 24. Gênesis 50 e o verso 24,
Nós lemos aqui que quando José estava no leito da morte, vejam o que ele falou. Êxodo capítulo 50 e o verso 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José morreu confiando e crendo na promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês vão sair desta terra do Egito e vão ser levados para uma terra que mana leite e mel. E quando vocês saírem daqui, vocês levem também os meus ossos. Eu não quero ficar no Egito, eu quero ir também, eu quero ser levado também para a terra prometida por Deus. Queridos, Deus informou a Abraão que 400 anos se passariam antes que a descendência dele tomasse posse da terra. Deus falou para Abraão que a sua descendência permaneceria no Egito por 400 anos, para depois ser libertada e conduzida para a terra da promessa. O cumprimento da promessa se cumpriu nos dias de Moisés e Josué. Moisés repetiu a ordem divina: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês, entrem e tomem posse da terra. Deuteronômio 1, 8. Queridos, quando Deus colocou o seu povo na terra prometida, isto era graça, cumprimento da promessa divina. Mas existiam as bênçãos proferidas por Deus no Monte Gerizim e existiam as maldições de Deus proferidas no Monte Ebal. Ebal e Gerizim representam Ebal, a maldição, Gerizim, a bênção. Você escolhe. Deus propõe vida e morte e aconselha: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, a tua família. Quando você abre a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, aqui você vai encontrar as bênçãos e também as maldições. A graça divina não fala somente de bênçãos. Muitas pessoas passam uma ideia errada de que a graça, a aliança de Deus, a aliança eterna, só fala de bênçãos, de coisas boas. Mas existem as coisas ruins também. Aqui em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 1, diz assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Qual era a condição de Deus exaltá-los acima de todas as nações da terra? Se ouvirem a voz do Senhor e guardarem todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Existia a exigência da obediência. Você nunca pode separar a graça e a obediência. A graça e a obediência. A graça é a parte de Deus na aliança. E a obediência é a parte humana na aliança. Queridos, o verso 2 diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando é que as bênçãos viriam? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E quando nós não ouvimos a voz do nosso Deus? Quando nós não atendemos os apelos de Deus? Quando nós não obedecemos a Deus, o que acontece? Aí vem as maldições. Deus profere as bênçãos, e aqui está no capítulo 28, a partir do verso 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Verso 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 6. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Bendito, bendito e bendito. Aleluia! Esta é a bênção do Senhor. Mas, e se não houvesse obediência? Se não guardassem os mandamentos de Deus? Então se cumpririam o quê? As maldições. No mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do verso 15, nós lemos: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Verso 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Verso 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 18. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra.
E o verso 19, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição. Verso 21, o Senhor te fará pegar a pestilência. Verso 22, o Senhor te ferirá com a tísica e com a febre. Verso 27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Verso 28, o Senhor te ferirá com loucura. Você está vendo, queridos, que o capítulo 28 de Deuteronômio apresenta a aliança de Deus de uma forma completa. A bênção, a promessa, mas também a exigência de que o povo fosse obediente. Hoje nós vivemos num mundo onde os cristãos pensam que a graça não exige nada. Muitos pensam que a salvação basta aceitar a Jesus Cristo e pode continuar transgredindo os mandamentos de Deus, matando, roubando, desonrando o pai e a mãe, cobiçando, adorando ídolos, tomando o nome de Deus em vão, guardando o domingo ou guardando dia nenhum da semana, tanto faz. As pessoas dizem, estou salvo em Jesus Cristo, salvo pela graça. Não preciso obedecer à lei de Deus, não preciso da obediência. Este é o maior engano que Satanás tem ensinado e tem colocado na mente dos cristãos hoje. Uma graça barata, uma graça que só fala da parte de Deus e que não fala da parte humana, que é confessar os pecados, é se submeter a Deus, é se tornar obediente a Deus. Queridos, o plano de Deus, a aliança eterna de Deus, que chega até você hoje, está representada pelos dois montes, Ebal e Gerizim. Qual é o monte que você escolhe? O monte da maldição, da desobediência, ou o monte da bênção, da obediência, da submissão a Deus? As promessas sobre a terra não eram incondicionais, mas faziam parte da aliança. Israel deveria cumprir sua parte no acordo. Caso contrário, as promessas poderiam ser anuladas. Várias vezes o Senhor deixou claro que se eles desobedecessem, a terra lhes seria tomada. É difícil imaginar como o Senhor poderia ter sido mais explícito nas suas palavras. Promessas Deus está fazendo para você hoje. Deus faz a promessa para mim hoje. E a promessa que me vem à mente agora nesse momento é a que está em 1ª Carta de João, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Na 1ª Carta de João, o capítulo 1. Veja a promessa que Jesus Cristo está fazendo para você. 1ª Carta de João, capítulo 1 e o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja a condição. Se confessarmos os nossos pecados. Deus não vai perdoando os nossos pecados de qualquer jeito. Não. Ele espera pela confissão, pelo arrependimento. Se confessarmos, Ele nos perdoa. Não somente nos perdoa, mas também diz, e nos purifica de toda a injustiça. Queridos, o Salvador Jesus Cristo, aqui no capítulo 2 de 1 João, 1 João capítulo 2, verso 1, o Salvador e o advogado, Jesus Cristo, Ele não advoga a causa de pessoas que não se arrependem, que não confessam, que não querem abrir mão dos seus pecados. Por isso diz aqui em 1ª Carta de João, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus não quer que vivamos pecando. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas ele tem que confessar os pecados. Por isso diz aqui o verso 2, 1 João 2, 2. Ele é a propiciação, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja agora a obediência, onde ela entra. Se você confessar, Deus perdoa. O advogado é Jesus Cristo. O seu sangue é poderoso para nos perdoar e purificar de todo o pecado. Mas agora entra a questão da obediência. 1 João capítulo 2, verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Está vendo a nossa parte? Essa é a aliança completa. O perdão e a graça da parte de Deus e a obediência da nossa parte. Mas como nós podemos ser obedientes se somos pecadores? Deus nos capacita. O perdão de Deus não é um perdão vazio, mas é um perdão que vem cheio de poder,
o poder do Espírito Santo para fazer de você e de mim obedientes a Ele. Por isso, 1 João capítulo 2, verso 4 diz: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Queridos, para mim, este é um texto muito claro, que mostra amplamente a graça divina. A graça que nos traz o perdão e a graça que também nos traz o poder do Espírito Santo, que nos torna obedientes, assim como Jesus foi obediente. Porque aqui diz, em 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Jesus andou no caminho da obediência, no caminho da submissão ao Pai. E você e eu precisamos andar no caminho da obediência, de submissão ao Pai. A vontade de Deus sendo feita na sua vida. Aleluia! Na parte de terça-feira, Israel e a aliança. Como nós já dissemos, a aliança tem dois lados. É assim como uma moeda que tem duas faces, promessas e exigências. Em Jeremias capítulo 11, o verso 8, nós lemos: mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor havia dito que traria sobre eles todas as ameaças desta aliança. Veja que ele estava se referindo a algo ruim. Embora costumemos pensar na aliança como algo que nos oferece apenas coisas boas, existe sim o outro lado. Esse princípio foi visto em Noé. Por exemplo, Deus ofereceu para Noé algo maravilhoso: salvar toda a sua família. Mandou construir uma arca. O que teria acontecido com Noé se ele cresce na graça divina, promessa de Deus de salvá-lo e a sua família também, mas não tivesse obedecido, não tivesse construído a arca? Ele teria perecido com todos os outros. Queridos, Deus nunca descartou e não descarta nunca a obediência. A história de Israel foi em grande parte um padrão repetido de apostasia, seguido por juízos divinos, arrependimento e um período de obediência. Apenas por um curto período de tempo, foi no governo de Davi e no governo de Salomão, que toda aquela extensão de terra prometida por Deus foi controlada por Israel. Observe estes textos de Jeremias sobre a apostasia de Israel. Em Jeremias capítulo 3, verso 1 e o verso 20, nós lemos: se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes, e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Jeremias capítulo 3, verso 1 e verso 20. Queridos, embora Israel estivesse sendo comparado com uma mulher que traiu seu marido e saiu com outros homens, mas mesmo assim, Deus buscou a sua esposa de volta. Deus escolheu o profeta Oséias para representar a graça divina. Mesmo quando a esposa de Oséias o traiu e o abandonou, Deus disse para Oséias: vá em busca desta mulher, traga-a de volta. Oséias estava ali representando Deus, que em sua graça e misericórdia nos busca mesmo quando pecamos, mesmo quando compactuamos com Satanás, mesmo quando nos associamos com Satanás, pecando e fazendo a vontade de Satanás. Deus não nos abandona, Deus nos busca, o Espírito Santo trabalha em nós, o Espírito Santo nos dá um arrependimento e o Espírito Santo nos puxa de volta para Deus. Queridos, Deus não nos abandona porque pecamos. Ele continua insistindo em nos salvar. Quando nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, nós vamos cair na apostasia. O relacionamento com Deus é que sustenta o nosso amor. O relacionamento com Deus é que sustenta a nossa amizade com Deus, diariamente louvando a Jesus Cristo, diariamente conversando com Ele através da oração,
diariamente deixando que Ele nos fale através da sua palavra. Este relacionamento diário entre você e Deus sustenta a sua fé e traz para você o poder do Espírito Santo, para que você viva como filho, como filha de Deus nesta terra. Para pecar e desobedecer, isto é natural para mim e para você. O pecado e a desobediência são naturais para a nossa natureza pecaminosa. Mas a obediência, a submissão a Jesus Cristo, a confissão dos nossos pecados, isso não é natural. Isto é obra do Espírito Santo em nós. Por isso, queridos, nossa natureza pecaminosa tem que ser morta, tem que ser crucificada, para que o Espírito Santo gere em nós a natureza santa de Jesus Cristo, fazendo-nos filhos obedientes. A natureza de Jesus Cristo, santa e espiritual, precisa ser implantada em você e em mim através do Espírito Santo. É isto que vai nos dar vitória. É isso que vai nos dar uma mente vitoriosa em Jesus Cristo. É essa natureza santa de Jesus Cristo sendo gerada em você pelo Espírito Santo que vai fazer com que você tenha repúdio ao pecado, aversão ao pecado, mas atração a Jesus Cristo, atração pelo céu e alegria e prazer em meditar na lei do nosso Deus de dia e de noite. E então poderemos dizer: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Pai, e a tua lei é a minha meditação de dia e de noite. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o remanescente. Louvado seja Deus pelo remanescente. Louvado seja Deus porque existe esperança. O plano com Israel literal não falhou totalmente porque havia um remanescente. Lembram-se vocês que quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, 99,9% do povo estava esquecido de Deus, estavam afastados de Deus, mas existia um remanescente, muito pequeno, mas existia, porque os anjos apareceram para aqueles pastores que estavam no campo apacentando suas ovelhas e anunciaram as boas novas do nascimento do Salvador. Simeão e Ana foram visitados por Deus e vieram visitar o Salvador no templo. Queridos, os magos no Oriente, eles foram avisados por Deus e vieram viajando esta longa distância em busca do rei que tinha nascido, Jesus Cristo. Existia um remanescente, queridos. Hoje existe um remanescente. Nós só não perdemos a esperança porque temos a plena certeza de que existe um remanescente hoje ainda. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías capítulo 4 e o verso 3. Isaías capítulo 4 e o verso 3. Aqui nós lemos: E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Um resto ficou em Jerusalém. E estes que ficaram em Sião, permaneceram em Jerusalém, seriam chamados santos. Graças a Deus, sempre existiu um remanescente. Abra também a sua Bíblia em Sofonias. Sofonias capítulo 3 e os versos 12 e 13. Sofonias capítulo 3 e os versos 12 e 13. Aqui nós lemos: Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Queridos, a Bíblia deixa claro de que Deus tinha naquele tempo um remanescente, e Deus ainda tem a igreja remanescente que Satanás odeia
em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Ali está o remanescente odiado por Satanás, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Embora o plano de Deus para o antigo Israel tivesse se deteriorado pela desobediência, ele nunca foi completamente frustrado. Entre as ervas daninhas, algumas flores ainda cresceram. Muitos profetas do Antigo Testamento falaram desse remanescente fiel, a quem Deus reuniria para si como um belo ramalhete. O propósito de Deus em criar e preservar um remanescente fiel era o mesmo que tinha sido para toda a nação de Israel: usá-lo como seu instrumento divinamente designado para declarar entre as nações a sua glória. Dessa maneira, outros se uniriam aos fiéis para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Portanto, por mais grave que a situação tivesse se tornado, Deus sempre teve alguns fiéis que, apesar da apostasia, nas fileiras do povo escolhido de Deus, preservaram seu chamado e eleição. Em resumo, irmãos, quaisquer que fossem as falhas da nação como um todo, ainda havia aqueles que tentavam cumprir da melhor maneira possível sua parte na aliança. Por exemplo, nós lemos a história de Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, temos aqui a história de Elias. Isto ilustra como Deus tinha e como Deus tem um remanescente. Capítulo 19, 1 Reis, vamos ler a partir do verso 14. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Elias falando: porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, verso 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000. 7.000. De toda a nação, tinha um punhadinho de filhos e filhas de Deus, chamados de remanescentes. 7.000 para uma nação inteira era um pequeno número, mas existia um remanescente. Hoje, entre os milhões e milhões de cristãos, existe um remanescente. É um pequeno número comparado com os apóstatas. É um pequeno número comparado com todos os mornos. É um pequeno número, mas existe um remanescente. E você e eu podemos pertencer. Nós queremos pertencer. Nós pertencemos a este remanescente fiel. Poucos, mas fiéis a Deus. Aqui diz: também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não o beijou. Hoje existem aqueles que não bebem do vinho de Babilônia. Todas as religiões, todas as igrejas do mundo estão correndo para Roma. Então, estão se tornando amigos do papado. Estão se submetendo ao papado. Mas, queridos, existe um remanescente que guarda os mandamentos de Deus, que não vai se submeter à besta que subiu do mar, de Apocalipse capítulo 13, ao papado. Não, queridos. Satanás domina o mundo através do papado. Mas Deus tem um povo que não se submete ao papado, mas se submete a Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Aqui nós lemos Apocalipse 13 e o verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos, em toda a terra, vão adorar e vão se submeter ao papado. A besta que subiu do mar. Todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos os que não têm o nome inscrito no livro da vida, todos eles vão se submeter ao papado. É a besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13. Isto está ocorrendo em nossos dias. Por isso Satanás odeia este remanescente, este grupinho de filhos e filhas de Deus que ainda existe na terra, que guarda os mandamentos de Deus, mas não guarda os mandamentos papais. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Existe o remanescente de Deus hoje. E você está sendo convidado, meu irmão, para fazer parte deste remanescente de Deus. A maioria sempre foi morna. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a maioria se perde. Mas Deus diz em Romanos capítulo 9, verso 27, que o remanescente será salvo.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9 e o verso 27. Aqui nós lemos: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não importa que existam milhões e milhões de cristãos no mundo, é o remanescente que será salvo. Não é esta multidão morna, não é esta multidão profana, promíscua, mundana que vai se salvar, mas é o remanescente que será salvo. Por isso Deus insiste para que você pertença ao remanescente, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o Israel espiritual. Você e eu somos do Israel espiritual de Deus. O plano A está no Antigo Testamento com Israel literal. E o plano B está no Novo Testamento com Israel espiritual. Todos os que abraçamos a Jesus como Salvador, somos purificados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Nós fazemos parte do Israel espiritual de Deus. E queridos, o plano de Deus não fracassou, porque no plano A existia um remanescente nunca deixou de existir, e no plano B existe um remanescente. Queridos, Deus está convidando você para fazer parte da fé de Abraão. Vamos abrir a palavra de Deus agora em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e vamos ver os versos 26 a 29. Gálatas capítulo 3 e os versos 26 a 29. Aqui nós lemos: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Há pessoas que usam este verso da palavra de Deus, nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, para dizer que Deus não faz distinção de sexo. Queridos, homem é homem para Deus, desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 1, versos 26, 27 e 28, Deus disse que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Deus faz distinção de sexo. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas é que Deus não faz distinção de sexo para salvar. Para salvar, aleluia, Deus não faz distinção. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser grego, pode ser judeu, pode ser branco, pode ser escuro, pode ser amarelo. Enfim, queridos, Deus não faz distinção nem de sexo, nem de cultura, nem de raça, porque a salvação é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, homens e mulheres, qualquer pessoa no mundo que clamar pelo sangue de Jesus, será salva. Esta é a parte de Deus, de salvar aqueles que buscam a Jesus Cristo. E qual é a nossa parte? Obedecer. Depois de salvos em Jesus Cristo, não está tudo acabado. Depois de salvos em Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, agora vão viver em obediência ao Deus, entendendo que a salvação foi pela graça, pela fé. Mas a nossa parte é obedecer os mandamentos do nosso Deus. Queridos, Jesus Cristo, como filho de Abraão, como descendente de Abraão, Cristo se tornou em sentido especial herdeiro das promessas da aliança. Mediante o batismo, adquirimos parentesco com Cristo, não só parentesco. Eu prefiro não usar a palavra parentesco com Cristo, porque primos e cunhados são parentes. Mas quando eu vou falar do meu irmão, que é filho do meu pai, filho da minha mãe, ou seja, eu não falo ele é meu parente, eu digo ele é meu irmão. Por isso, queridos, através do novo nascimento, gerados da água e do Espírito, você não se torna parente de Jesus Cristo, você se torna irmão e irmã de Jesus Cristo. Isto é mais íntimo, é muito mais forte a nossa ligação com Jesus Cristo. Nós nos tornamos um com Jesus Cristo. Tudo que Deus prometeu a Abraão se encontra em Cristo. E as promessas se tornam nossas, não por motivo de nacionalidade, etnia ou sexo,
mas pela graça que Deus nos concede pela fé. A dádiva a Abraão e a sua descendência incluirá não simplesmente a região de Canaã, mas a terra toda. A terra, Deus deu-a aos filhos dos homens. E ela vai pertencer a quem? Aos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. A terra toda será dividida em 12 supernações, 12 grandes tribos, exatamente como está ali em Apocalipse capítulo 7. As 12 tribos de Israel espiritual vão povoar a terra toda. Os discípulos de Cristo, eles serão feitos reis. Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz em Mateus capítulo 19, eles vão se tornar reis na nova terra. Cada tribo terá um rei. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 19, meu querido irmão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Aqui nós lemos, capítulo 19 de Mateus, e os versos 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos. Por que 12 tronos? Porque são 12 tribos na nova terra. Assim como o Israel antigo tinha 12 tribos, o Israel espiritual de Deus, que vai povoar a terra, a nova terra, terá 12 tribos. E cada tribo terá um rei, um trono. E quem vai se assentar neste trono? Aqui diz: também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Queridos, os reis da nova terra serão os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o rei dos reis será Jesus Cristo. A Bíblia diz que o rei dos reis vai dominar sobre os 12 reis. E nós vamos viver nesta nova terra. Então, a promessa de Deus para Abraão, inicialmente, era somente a terra de Canaã. Mas, queridos, aqueles que herdaram a fé de Abraão, no plano B, o Israel espiritual, os resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, eles vão povoar toda a terra. Toda a terra. Aqui em Apocalipse capítulo 21, nós lemos, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, vamos ler então o verso 23 em diante. Apocalipse 21, versos 23 em diante. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz. Que nações? As 12 tribos, as 12 nações da nova terra. E as nações andarão à sua luz e os reis da terra. Que reis da terra? Os 12 reis, que estarão assentados em 12 tronos. De sábado em sábado, virão todas as 12 nações adorarem a Deus na Nova Jerusalém. E cada um vai entrar pelo portão onde está o nome da sua tribo. Porque em cada um dos 12 portões existe o nome de uma tribo. E aquele rei vai entrar com a sua tribo na Nova Jerusalém para adorar a Deus de sábado em sábado. Onde está escrito isso? Lá em Isaías 66, versos 22 e 23. Diz que de sábado em sábado vamos adorar a Deus. E de lua nova em lua nova. Uma reunião mensal, de lua nova em lua nova, e uma reunião semanal, de sábado em sábado. Todas as 12 tribos. Por isso diz aqui no verso 24 de Apocalipse 21, e as nações andarão à sua luz, as 12, e os reis da terra, os 12 reis, trarão para ela a sua glória e honra. Quem eles vão adorar? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Queridos, este título de Jesus Cristo, que está aqui em Apocalipse 19, este título de Jesus que está em Apocalipse 19 e o verso 16, lemos aqui, capítulo 19, verso 16, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Rei dos 12 reis. Você e eu vamos pertencer a uma das tribos do Israel espiritual de Deus. E vamos possuir a nova terra. E vamos adorar a Deus. A aliança eterna de Deus vai se cumprir
na minha vida, na sua vida. Resgatados da terra pelo sangue de Jesus Cristo, arrebatados para o céu na segunda vinda de Jesus, vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos no céu. Apocalipse 20 diz que no final dos 1000 anos a Nova Jerusalém desce do céu e vai ser cercada pelos ímpios que ressuscitam. No final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Apocalipse 20, versos 9 e 10. E os ímpios vão tentar atacar a Nova Jerusalém que desceu do céu. E fogo do céu vai descer e vai queimar os ímpios e Satanás e os demônios. E Deus cria então, conforme Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. E a capital é a Nova Jerusalém. Este é o plano de Deus para a sua vida, para a nossa família. Alegre-se, meu querido irmão. É isso que nós lemos aqui em Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia. Em Daniel capítulo 7 e o verso 27. Daniel capítulo 7 e o verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quando isso vai acontecer? No final dos 1000 anos. Quando Deus recriar a terra, fazê-la nova, perfeita como era o Jardim do Éden, dividir a terra em 12 supernações. E então vai se cumprir o que está escrito aqui em Daniel capítulo 7, verso 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Será um prazer servir, um prazer obedecer ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Alegre-se com Jesus Cristo. Alegre-se com estas boas novas. Alegre-se com o plano da salvação. Alegre-se porque Jesus Cristo está voltando. Muito em breve Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos o dia e a hora, mas nós estamos vendo os sinais se cumprindo diante de nós. Prepare-se para se encontrar com o teu Deus. Que Deus derrame sobre você a bênção e Jesus dê para você a sua paz. Fique com a paz de Jesus. Amém.